E aí, gostaram da vinheta nova? Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Povo, uma outra coisa, eu peço desculpa aí pelo vídeo gigante, eu só percebi o quão enorme ele ficou na hora de editar, porque eu me empolguei um pouquinho na hora de gravar e tal, mas eu espero que vocês curtam. Pega um lanche aí, uma coca, alguma coisa pra comer assistindo e tamo junto. É nóis. E não, isso não foi uma pub pra Coca-Cola, eu só gosto muito de Coca-Cola, tá? Coca patrocina nós. E aí, meu povo, tudo bom? Tudo certo, nada resolvido? Comigo tá do mesmo jeito. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu tô querendo trazer para esse canal é trazer uns materiais que são escritos em inglês e que são muito bons e que, cara, contribuem demais para o nosso desenvolvimento profissional, mas que muitas vezes a gente no Brasil acaba não tendo acesso por não dominar a língua e tudo mais, né? Por exemplo, num caso como esse, onde, pô, ficaria difícil fazer um Google Tradutor aqui, né? Então, muitas vezes, cada material ótimo desse aqui acaba passando batido para nós BR, né? Porque, por conta da barreira linguística, né? Então, eu quero trazer um pouco desses materiais pra gente, para que a galera do Brasil possa aproveitar, né, dessas coisas boas também. E o de hoje é basicamente um guia muito pragmático, muito direto ao ponto, de como ser um desenvolvedor back-end. Ele basicamente dá um passo a passo aqui, né, um roadmap, né, uma estratégia de tudo que você precisa aprender para ser um desenvolvedor back-end bom. E assim, galera, eu não vou mentir que eu sei isso tudo aqui não, tá? Tipo, parece, tipo, na real não só parece, aqui é bem assustador quando você olha o tanto de coisa que tem aqui. E eu vou falar pra vocês, eu já tenho 10 anos de estrada aí na área de desenvolvimento e, cara, eu não sei tudo isso aqui. Tá? Então, assim, é realmente muita coisa, pode intimidar um pouco, mas é aquele negócio, né? Como se come um elefante, né? É um pedaço de cada vez. Então, vocês não precisam tentar aprender isso aqui tudo de uma vez, não, tá? Dá pra ir com calma, dá pra ir na maciota e dá pra aprender. Então vamos lá. Só pra avisar também, esse repositório aqui, eu vou deixar o link dele na descrição e tal. E eu mandei um e-mail pro autor disso aqui pedindo autorização pra distribuir esse material, né? E ele me autorizou, então tá tudo tranquilo. Aqui você vê que tem algumas legendas, né, que eu acho importante a gente deixar claro. As roxinhas aqui são recomendações pessoais do cara que escreveu o guia, né? Por exemplo, o que ele escolheria em vez de outras. Aqui nós temos opções alternativas, que você pode escolher essa ou a roxinha, apesar dele preferir a roxinha, essa aqui também são opções viáveis. As cinzinhas são coisas que você não precisa aprender na ordem, né, que tá aqui, você pode aprender a qualquer momento. E as cinzinhas são opções que ele não recomendaria. Eu não li isso aqui tudo ainda, então eu não sei o quanto eu vou concordar ou discordar com esse guia, mas é bom até que vocês têm duas opiniões, né, a minha e mais a opinião do cara que escreveu, né. Então, vamos embora. Aqui começa com internet. Como a internet funciona, o que é HTTP, o que browsers são e como eles funcionam, o que é DNS e como ele funciona, o que é um nome de domínio e o que é hospedagem. Acho que se você já ouviu falar, né, hoje em dia o que está na moda são as nuvens famosas, né? São Azure, AWS, Google Cloud, né? Até o Alibaba e tal. Oracle, mas antigamente no Brasil era muito comum a gente falar hospedagem tipo HostGator, local web, saca? É até engraçado ler isso aqui, hospedagem, e lembrar dessa época. Aí depois que você aprende isso, eles sugerem que você aprenda uma linguagem de programação. E aqui você tem várias opções, né? Rush, Go, Java, JavaScript, C Sharp, Python, PHP, Ruby. E ele não dá uma que ele recomenda, até porque a gente sabe que esse aqui é um tema muito espinhoso, né? Na nossa área, tipo, cada um tem suas preferências. O que eu recomendo que vocês façam, se vocês estiverem começando, é dar uma olhada em todas e dar uma brincada com todas, dar uma olhada em todas. Não só na linguagem em si, mas também no ecossistema, né? Muitas delas têm todo um ecossistema. E quando eu falo ecossistema,
por exemplo, gerenciador de pacotes. Por exemplo, no PHP a gente tem o Composer, no Ruby a gente tem as gems, né? Os frameworks, né? Por exemplo, no Ruby a gente tem o Rails, no PHP tem um monte, tem Falcon, tem CodeIgniter, tem Laravel, né? No Python tem um monte também, a gente tem Fast API, tem Django, Flask, no Java tem um monte de coisa, JavaScript, então todo dia tem uma coisa nova. Ambiente, né? Assim, ecossistema também significa até a comunidade de pessoas mesmo, né? Tipo, tanto de gente comentando, escrevendo post em blog, escrevendo tutoriais, fazendo vídeo, respondendo pergunta no Stack Overflow, né? Tudo isso é legal levar em consideração porque a linguagem vai muito além da própria linguagem, né? Eu acho que é muito legal a gente avaliar também o ecossistema em torno dela. Então, levem isso em consideração, escolhe uma e aprende. Depois ele vai para sistemas de controle de versão, né? E aquele é poucas ideias, mano. Ele só dá o Git e acabou. Ele nem fala de outros. Mas existem, tá? Existem outros. Por exemplo, SVN. Tem muita empresa que ainda usa. Mas aquele é poucas ideias, mano. Ele só bota Git e acabou. E eu meio que concordo. Eu acho que Git é o canal mesmo e SVN eu não recomendaria. Mas tem muita empresa que usa. Eu conheço, por exemplo, um grande amigo meu, ele trampa numa empresa que ainda usa SVN. E depois ele te sugere a estudar, né, esses sites, né, esses ambientes de hospedagem de repositórios, né, que a gente tem o GitHub, GitLab, Bitbucket. O GitHub ele sugere como a sugestão dele, eu concordo, eu gosto mais do GitHub do que dos outros. E na minha experiência de trabalho, você vai acabar usando o GitHub muito mais para o seu pessoal, né, para o seu portfólio, para os seus projetos. E vira e mexe em alguma empresa que você vai trabalhar, eles vão estar usando isso aqui. Às vezes a versão que eles mesmos mantêm, às vezes a versão Enterprise. Tem até uns outros, né? Tem muita empresa grande que gosta de usar o Gerrit, que não tá aqui também. Mas, enfim, eu concordo, eu iria de GitHub aqui e se precisar aprende os outros. É tudo, eu não vou dizer que assim, é tudo igual, mas é tudo meio que parecido. Então quando você pegar a manha do GitHub, por exemplo, você provavelmente vai pegar a manha dos outros também. Você vai ter que aprender uma coisinha ou outra, uma diferença de terminologia, uma diferença de sintaxe e tal, mas uma hora você pega a manha. Daí daqui ele pula para sistemas operacionais e conhecimento geral. Então aqui ele manda um POSIX Basics. POSIX é basicamente um padrão de interface e de linha de comando que sistemas Linux adotam para que eles sejam todos meio parecidos, para que não fique uma coisa muito louca, muito diferente da outra. E aqui ele recomenda o Standard Input, o Standard Output, o erro, pipes. E recomenda você aprender a mexer no terminal, né, cara? Isso aqui é muito importante porque no trabalho nosso, no dia a dia, a gente tem que mexer muito com linha de comando, né? A gente usa muitas ferramentas feitas por outras pessoas, às vezes a gente precisa escrever as nossas próprias ferramentas. E raramente a gente trabalha com alguma coisa que tem interface gráfica, né? A maioria com um terminal, então é muito bom você aprender isso aqui para não ter medo quando precisar usar. Aí ele volta de novo falando de alguns terminais, comandos básicos de terminal, né? grep, awk-sed, isso aqui é basicamente para manipulação de strings de texto. LSOF, isso aqui, se eu não me engano, é para mostrar arquivos que estão abertos. Curl e wget para você fazer requisição. Geralmente, quando eu vou fazer requisição para servidor, eu uso o curl. Wget eu sempre uso para baixar a coisa, mas provavelmente deve ter outras utilidades para o wget além disso, mas é o que eu uso. Tailhead, isso aqui mostra o final, tipo as últimas linhas de um arquivo. Isso aqui mostra as primeiras linhas de um arquivo, head. O rabo e a cabeça, né? É até meio intuitivo quando você traduz os nomes. Less, isso aqui eu tenho quase certeza que é para mostrar conteúdo de um arquivo página por página, tipo um cat. Find é para procurar arquivos ou para procurar string em arquivo, alguma coisa assim. SSH para você criar conexão SSH com o servidor, né? Kill para matar processo e dig eu não sei. Aí até uma coisa para anotar para estudar depois. Aí depois, como os sistemas operacionais funcionam de modo geral, isso aqui é até coisa de ciência da computação, né? Bem da hora. É bom você saber.
Mas aqui você vê que ele tem a marquinha cinza, né? Então isso aqui não precisa ser necessariamente nessa ordem, você pode aprender a qualquer momento. Gerenciamento de memória, né? Então pra você saber evitar, por exemplo, memory leak, né? Para você deixar os seus sistemas performáticos não ficar consumindo memória à toa. Também garbage collection, né? Coleta de lixo, para não ficar ocupando memória à toa e tal. Comunicação interprocessos aqui, quando você começa a brincar de threads e processos, né? Sendo que threads são pedaços de processo. Eu acho que threads não se comunicam com os processos, acho que só processos se comunicam com outros. Isso aqui é uma coisa até que eu tenho que estudar um pouco melhor também. Gerenciamento de I/O, né? Que é escrita e leitura, se eu não estou enganado. Conceitos básicos de redes. Eu iria além, eu diria que redes é muito importante a gente saber. Eu iria além, eu diria que talvez redes a gente podia até ir para um intermediário ou avançado, que redes é muito bom saber. Threads e concorrência, cara, hoje em dia com o tanto de núcleo, né? Qualquer processadorzinho barato que a gente compra por aí, ele tem 4 núcleos, pelo menos 8 às vezes mais, então, né, programação paralela, né, é basicamente o que tem para o futuro, né? Tipo, e aprender como programar dessa maneira é muito importante. E gerenciamento de processos. Daí daqui, depois que termina isso tudo, né? Ele vem para banco de dados relacionais. E aqui tem várias opções, né? Aqui ele sugere Postgres. E eu vou falar que eu concordo com essa escolha aqui. Por quê? Porque MySQL Server e Oracle, eu tenho quase certeza que eles são pagos. Você paga uma licença para isso aqui, então não vale você começar pagando. O MySQL, eu acho que ele não é open source. Ele é diferente do MariaDB, porque que rola? O MariaDB e o MySQL, se eu não me engano, eles são do mesmo cara. O mesmo cara criou os dois. Inclusive, o nomezinho aqui, o My e a Maria, são os nomes das filhas dele. Só que eu acho que o MySQL, ou ele não é open source, ou ele tem alguma licença, é alguma coisa assim, eu não lembro o que era. Que o MariaDB não tem essa desvantagem. O MariaDB eu tenho quase certeza que ele é open source, ele não tem licença, pode usar à vontade. E o Postgres eu não vou saber dizer se ele tem licença ou se ele é open source. Mas, cara, Postgres, todo lugar por aí hoje em dia tá usando Postgres em vez desses outros bancos. Então eu concordo com essa afirmação aqui. Depois eu vejo se eu dou uma pesquisada e mudo no vídeo, se for o caso. Coloco aí um card, uma legenda, sei lá. Daí depois daqui ele vai para bancos que não são relacionais. E, cara, aqui você tem coisa pra caramba, né? Tipo, vamos lá. Falando de document storage, né? Armazenamento de documentos. Aqui ele coloca o Mongo e o CouchDB. O Mongo é mais famosinho, né? Eu acho que tem muito mais gente usando o Mongo do que o CouchDB. Mas o CouchDB ele é mais performático. Pelo que última vez que eu mexi, que eu fiz comparação, o CouchDB era mais performático. Mas o Mongo é mais popular. Eu acho que se eu fosse escolher, da minha opinião, eu ia de Mongo também. Aí aqui a gente tem banco de dados de dados temporais, né? E eu sei que isso aqui a galera usa muito para IA, para fazer, por exemplo, previsão de coisas, né? Às vezes previsão de vendas, previsão de mercado de ações, previsão do tempo, a galera usa muito isso. Banco de dados em tempo real, aqui tem o Firebase e o RethinkDB. Firebase eu concordo com a recomendação dele, porque é o que basicamente todo mundo usa. RethinkDB eu já ouvi falar, mas eu nunca usei, então eu não posso opinar muito sobre. Inclusive aqui eu não disse qual que é a minha opinião, porque isso aqui eu nunca mexi muito também, então eu não me sinto muito apto a opinar, né? Aí aqui a gente tem os databases de coluna, né, que a galera costuma chamar de Big Table por aí. Cassandra e HBase. Eu nunca usei HBase, mas eu já usei o Cassandra. É muito doido, é muito da hora e vale a pena brincar. Aí que temos aqui bancos de chave-valor, né? E aqui ele tem como opções o Redis e o DynamoDB. O que rola aqui? O Redis é um banco, eu não sei se ele é open source, mas eu sei que você pode baixar e usar ele a hora que você quiser, na sua máquina local mesmo e tal. Mas o DynamoDB, ele é um banco proprietário da Amazon, que ele é autogerenciado.
Então, se você escolher esse aqui, você meio que vai estar casando com a Amazon também, porque o DynamoDB você não pode, por exemplo, baixar e ter ele local até onde eu sei. Você tem que usar ele na nuvem, então é bom levar isso em consideração. E por esse motivo, eu acho que a recomendação dele pro Redis é boa. Aí aqui a gente tem database de grafos. Cara, grafos é um negócio muito doido, muito doido. É um tipo de banco de dados que depende muito dessa estrutura de dados chamada grafos. Pra falar a verdade, eu nunca tive que trabalhar com isso aqui, mas eu sei que rede social usa muito isso. E, cara, isso aqui é muito louco. Quando você estiver usando grafos, é porque assim, você já tá nerdola do nerdola do nerdola na computação. Eu vou até procurar estudar um pouco mais disso no futuro. Aí que ele fala, depois que você termina isso aqui, né? Ele fala um pouco mais sobre banco de dados. E ele começa aqui com RMs, que, cara, RMs são indispensáveis no dia de hoje, né? Elas basicamente são elas são um meio termo ali para você comunicar a sua aplicação, né? O seu código com um banco de dados sem que você tenha que fazer na mão as queries, né? Isso aqui tem inúmeras vantagens. Primeiro, porque você padroniza um monte de coisa. E segundo, porque ele geralmente já vem com alguns controles, já vem com algumas... ele já vem com algumas proteções, por exemplo, para você não ter problema com SQL Injection. Então isso aqui é legal. ACID é uma sigla... É uma sigla para... coisas que, tipo assim... como é que eu posso dizer isso? Características que o seu banco de dados deveria ter. E cada letra significa uma coisa, né? Que é atomicidade, consistência, integridade e o D eu não lembro. Depois eu vou procurar aí, se duvidar eu coloco num card alguma coisa aí. Transações, problema de N+1. Esse aqui é um problema clássico de banco de dados, né? Que é meio complicado de explicar, mas ele basicamente é um problema que é assim... Que algumas queries você acaba tendo que fazer muito mais consultas para resolver um problema que deveria ser resolvido com uma só. É uma parada assim, é uma viagem muito doida, vale a pena estudar. Na real, esse tipo de coisa aqui, tipo ACID e N+1, é um negócio que às vezes dá para fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Normalização, isso aqui é muito importante, especialmente quando você está trabalhando com Machine Learning e AI, porque isso aqui basicamente significa você deixar todos os dados meio que parecidos. Então, por exemplo, se você tem dados que estão numa escala de 0 a 10, por exemplo, 1, 8, 7, 6, 5, e aí do nada começa a aparecer dados que vão de 1 a 100, tipo 20, 30, 50, 80. Só que eles, apesar de terem um 0 a mais, eles são a mesma coisa. Os que estão na escala de 100, você divide por 10 e aí eles ficam normalizados. Isso aqui também dá até pra... É muito legal. Eu vou ver se eu coloco um gráfico no vídeo sobre isso. Modos de falha e performance de profiling. Isso eu não sei o que é. Outra coisa para eu estudar aqui. Aí aqui ele cai em escalar banco de dados, né? E aqui a primeira coisa que ele fala já é de índices. E quando ele fala em escalar banco de dados, é basicamente o seguinte. Você está lá com sua aplicação e você tem, sei lá, seus 100 usuários da aplicação. Do nada, sua empresa ficou muito famosa e agora você tem 1 milhão. Como é que você vai dar conta? Isso é escalar, né? E aí, aqui a gente tem algumas opções, né? A gente tem, por exemplo, índices de banco de dados. Índices são umas coisas que você coloca ali no meio do seu banco de dados para fazer a busca por dados ficar mais rápida, né? Você tem replicação de dados. Então, por exemplo, existe uma arquitetura muito comum de você ter, por exemplo, alguns bancos de dados que servem só para leitura e alguns que servem só para escrita. Geralmente é um para escrita e você tem sei lá, 2 ou mais para leitura. Dessa forma você divide ali, né, as responsabilidades de cada banco e você, além de ter redundância, né, tipo se algum dos bancos quebrar, falhar e tal, você tem os dados replicados em outro canto, ele ainda melhora a performance também, né? Sharding, isso aqui eu vejo muito quando a gente está falando de streaming de dados, né? Na nuvem, assim, por exemplo, usando Kinesis e o Data Firehose, a gente usa muito sharding. Eu não manjo muito disso, mas o que eu sei de sharding é que quanto mais shards, mais caro fica
mas mais performático fica também. E Teorema CAP, mano, não sei o que é isso, nunca ouvi falar disso. Mais uma coisa aí pra anotar. Aí aqui ele fala pra você aprender mais sobre APIs, né? Aí aqui ele dá 2 sugestões que, cara, eu nunca ouvi falar, não sei o que é HOAS. OpenAPI Specs eu também não sei, nunca ouvi falar. E aqui ele fala de autenticação. E autenticação é muito importante, né? Tipo, é basicamente tipo, é um login senha de uma API. Né? Se você quiser restringir acesso da sua API, você tem que ter autenticação, não tem jeito. E aí você tem aqui várias opções, né? Várias opções. Por exemplo, a autenticação baseada em cookies, né? Isso aqui é quando... isso aqui a gente está falando de sessions, né? Que aí... E você tem um cookie no seu computador, no seu browser ali, no seu computador, e o servidor está com a sessão guardada referente àquele cookie lá. Você tem o ALP, que é basicamente o padrão aí, né, que a gente está tendo hoje em dia para segurança quando se fala de single sign-on e tal. Autenticação básica, que é aquela... Se eu não me engano, isso aqui é aquele login e senha que aparece na janelinha do browser, sabe? Quando você configura o servidor para fazer isso. Autenticação por token, né? Que é basicamente, tipo, você faz um login e senha, recebe um token de volta e aí você pode consumir a API com ele. Você tem JSON Web Tokens, que tipo, são tokens também, mas eles são uns tokens específicos e tem coisinhas legais que dá para fazer com JWT. E você tem OpenID Connect, que é um outro protocolo muito doido de autenticação bem da hora. E SAML, que também é um outro protocolo de autenticação. Isso aqui geralmente a gente vê quando a gente está falando de federação de usuários. Isso aqui, mano, dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso, que é da hora. Mas isso aqui é muito importante. Isso aqui você vai usar muito. Isso, JWT, Token, OAuth e Cookie Based, vocês vão usar muito no dia a dia no trabalho de vocês. OpenID, Connect e SAML talvez não tanto. Aí sobre APIs, cara, isso aqui é legal. Ele já começa com REST, que assim, cara, basicamente é o que mais tem hoje em dia. REST é um tipo de... É um padrão ali para APIs que é muito presente em muitas empresas. E, cara, você trabalhando como dev back-end, você com certeza uma hora ou outra vai ter que mexer a mão nisso aqui. APIs de JSON, né? Tipo, JSON é uma notação de escrita, né? Tipo, aquela com chave valor, né? Não sei se todo mundo já deve ter visto. SOAP é aquelas antigona que o sistema Javão antigão usava mandando XML para todo canto. Isso aqui, se você for trabalhar com um banco, sistema de nota fiscal, esses negócios mais antigos, você com certeza vai mexer com isso. gRPC é novo, é um protocolo aí de comunicação que o Google lançou. E ele basicamente padroniza a comunicação entre várias coisas, tipo... entre app para servidor, web para servidor e tal, é muito doido também. E GraphQL é a nova modinha que tá surgindo, é a coisa que os cool guys estão mexendo hoje em dia. Eu sei que já tá bem popular, já tá começando a ficar bem famoso, mas eu não vou mentir, eu ainda não mexi com GraphQL, então não sei falar muito disso. Preciso estudar. Daí aqui ele vai para caching, né? E caching é muito importante, porque o caching, ele até colocou pertinho aqui de banco de dados. O caching ele é uma forma de tirar peso, né, carga, tanto do seu banco de dados quanto da sua aplicação. Então, por exemplo, se eu tenho um cache direto no meu cliente, eu não vou nem precisar fazer consulta na minha API. Então é uma carry a menos que eu faço para minha API, é um processamento a menos no meu servidor, então eu estou poupando ali meu servidor, né? Aqui a gente tem cache no back-end, que ele usa Redis ou Memcached. E que Redis, realmente eu concordo com a opção dele, é o que eu vejo mais usando, apesar do Memcached ser bom também. Então aqui o que acontece? Você já fez a consulta para o back-end porque o client não tinha. Só que o cache do server tinha, então
você já vai receber a resposta direto da API sem precisar consultar no banco. Né? Depois ele vem aqui para CDN. CDN é uma rede de distribuição de cache global. Né? Então, basicamente, o que isso significa? Mano, dá para fazer um vídeo só disso aqui também. CDN é um tópico muito grande. Mas, basicamente, você tem edge locations, você tem, tipo, parceiros ali de infraestrutura de rede mais ou menos perto da sua localização, que eles têm uma cópia dos arquivos importantes mais acessados ali que o teu servidor oferece. Então, por exemplo, vamos supor que você está no Brasil, mas que o serviço que você está querendo acessar fica no Canadá, por exemplo. Daí, se a CDN do site que você está usando, por exemplo, tem uma cópia em cache do que você quer ali perto de você, por exemplo, às vezes você está no Rio de Janeiro e tem um data center parceiro desse site, tipo lá em São Paulo, com uma cópia em cache do que você está procurando. Então, em vez do teu pacote ter que parar lá no Canadá e voltar, ele vai em São Paulo e traz a mesma coisa para você de volta, com uma latência muito menor, né? E exemplos de CDN, cara, a gente tem várias. Acho que a mais famosa que a gente tem por aí hoje em dia é a Cloudflare, que é muito famosa. O Facebook usava uma tal de Akamai. E tem outras também, né? A Amazon tem a deles também. Né? Então, se eu não me engano, é a CloudFront, que é a CDN da Amazon. Isso aqui, cara, dá pra fazer um vídeo inteiro só nisso, mas é bom saber disso aqui. Aí a gente já tá entrando em coisa mais avançada, né? Agora começou os bagulho louco mesmo, né? Aí a gente entra em conhecimento de segurança web, e aqui ele já cai de cara. MD5 e por que não usar? Isso aqui, cara, isso aqui eu inclusive quero mostrar pra vocês. Então, o MD5 é uma estratégia de hashing para você meio que criptografar, entre muitas aspas, uma string, né? Então vamos colocar aqui Lucas, por exemplo, né? E eu vou encriptar aqui a minha string. Beleza, Lucas, esse aqui é a minha string. Aí eu salvo isso aqui no meu banco de dados. Por que MD5 não é bom? Porque a galera já consegue quebrar MD5 muito fácil. Você viu? Eu coloquei a minha hash aqui, cliquei em desencriptografar e já desencriptografou muito fácil. Isso aqui a galera utiliza uma técnica chamada Rainbow Tables para fazer isso aqui, que é basicamente o que eles fazem. Eles saem encriptando tudo e salvando o banco de dados, e aí, tipo, não é que eles desencriptografaram isso aqui, é que eles procuraram no banco de dados se já tinha essa hash aqui, e tinha, que era Lucas. Né? Eu acho que, inclusive, Rainbow Tables é até um negócio que dá pra fazer um vídeo também só em cima disso, ou um shorts, mas enfim. Queria mostrar isso aqui, que isso aqui é uma curiosidade interessante. Né? Voltando aqui pro roadmap, galera, a gente vem para a família do SHA, né, que são várias criptografias aí, SHA-256, SHA-512 e tal. Script, Bcrypt também, tudo coisa de criptografia. O que é HTTPS, né, o que é CORS. Muita gente tem problema de CORS. Geralmente a galera só vai aprender o que é CORS quando começa a ter problema por causa disso. Vocês já mexeram com isso, vocês estão ligados. CSP, mano, não sei o que é isso. Segurança de servidor, SSL e TLS. Basicamente o TLS é o SSL 2.0, né? O SSL é a versão antiga, o TLS é a versão nova. Riscos do OWASP. Eu já tenho isso aqui no meu Notion de coisas que eu quero usar, vídeos que eu quero cobrir. Tem uma lista assim de riscos de web que a OWASP recomenda que você mitigue. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Aí tem melhores práticas de segurança de API e tal. Saindo da segurança, eles vão para teste. Teste também é uma coisa que hoje em dia, cara, se você vai fazer teste técnico numa empresa, né? Por exemplo, você está passando uma entrevista e eles pedem para você fazer um código, alguma coisa, se você entregar sem teste automatizado, você vai rodar. É uma dica que eu já dou para vocês. Sempre que vocês forem fazer, que vocês tiverem que codar algum dever de casa para alguma empresa, faz teste automatizado, senão vocês vão rodar, é certeza.
E aqui eles falam alguns tipos de teste, né? Teste de integração, teste unitário, teste funcional, né? Isso aqui tudo é bom saber, acho que dá até para fazer vídeo só para cada uma dessas coisas. Aí depois disso cai para CI/CD e vai para design e arquitetura de software, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí ele cai em princípios de design e desenvolvimento. Tem o GOF, por exemplo. Eu não tô ligado... GOF eu tô ligado sim o que é. É o Gang of Four. É um livro muito bom de design patterns, né? Você aprende várias das mais famosas que tem por aí, né? Singleton, Factory, Strategy, por aí vai. Tem várias no livro deles. É muito bom ler esse livro aqui. Design, Domain-Driven Design, né? O design movido a domínio. O desenvolvimento é movido a testes, né? O famoso TDD, que você escreve teste primeiro antes de começar a codar. CQRS, eu não sei o que é. E Event Sourcing, né? Que tenho quase certeza que isso aqui é arquitetura orientada a serviços, né? Tal da SOA. Aí aqui a gente tem padrões de arquitetura. E a gente quer aqui em APIs monolíticos, que a maioria dos sistemas legados são monolitos, né? Então, assim, sempre que você pensar em monolito, é basicamente aquele sistema grandão, assim, que é um blocão de código enorme que tudo faz ali, né? Tipo aquele sistemão PHP gigantesco, ou aquele Javão enorme, geralmente é isso aqui, por isso que é monolito, né? Que é um pedaço de pedra gigante. Microserviços, que é a nova moda do momento, né? Todo mundo tá usando microserviços. O SOA, né? Que eu comentei achando que era mais ou menos isso aqui. Que é a arquitetura orientada a serviço. Que é basicamente o microserviço, mas ele coloca um outro... ele coloca um middleware no meio que eles chamam de Enterprise Service Bus. Basicamente, o microserviço é o SOA sem esse middleware no meio. Aí você tem serverless, né? Que é basicamente o tal do AWS Lambda e, por exemplo, o Google Cloud Functions, que basicamente você se importa com o código e não com o servidor. Apesar de ter algumas coisinhas que você tem que saber, por exemplo, de cabeça eu já digo, por exemplo, que na Amazon o maior tempo de processamento é 15 minutos para uma função serverless. Então, por exemplo, se você precisar processar alguma coisa que leve mais de 15 minutos, serverless não serve para você. Você tem que usar outra coisa. Service Mesh, não sei o que é isso. 12 Factor Apps também não sei o que é, vou ter que estudar. Aí ele cai aqui em motores de busca, Elasticsearch e Solr. Esse aqui eu nunca mexi, então não posso falar muito. Mas basicamente todo mundo usa Elasticsearch. Elasticsearch para que serve? É meio que um negócio que você coloca em cima do teu banco de dados para estender as funcionalidades dele, assim, para permitir fazer algumas consultas, algumas operações ali que com o banco de dados puro você não conseguiria. Isso aqui é muito útil, muita gente usa. Aí a gente tem brokers de mensagem, né? RabbitMQ e Kafka. Isso aqui é quando a gente está falando de processamento de filas, né? Basicamente, PubSub, esse tipo de coisa. Aí depois ele cai aqui em containerização e virtualização. E ele já cai em Kubernetes, que na verdade vai até um pouco além. Porque, tipo, o Docker, por exemplo, ele é um serviço de containers, né? E aí, o Kubernetes, ele é um orquestrador de containers. Então, ele é, tipo, uma coisa que você começa a usar quando você tem, sei lá, 20 Dockers diferentes para tomar conta. Então, é muito doido. Esse LXC eu nunca ouvi falar, eu não sei o que é. Inclusive, ele falou de virtualização aqui, mas ele não comentou das tecnologias de virtualização que você pode usar, né? Então aqui tem, VirtualBox, VMware, tem um monte de coisa aqui dentro também de virtualização que ele não falou muito. GraphQL aqui ele fala de Apollo e Relay Modern. Isso aqui eu não vou opinar porque eu não sei. Nunca mexi com isso aqui. Mas eu vou estudar mais e vou aprender e vou comentar em algum momento. Inclusive, se vocês quiserem comentar, joga aí nos comentários e me ensina. Eu também tô sempre querendo aprender coisa nova. WebSockets, isso aqui geralmente é para você ter
Isso aqui é para você ter uma conexão aberta ali o tempo todo com o servidor. Isso aqui você usa muito quando você quer fazer coisas em tempo real. Então, por exemplo, se você tiver vamos supor, um leaderboard de um jogo, que você sempre quer ver ali quem tá em primeiro lugar, segundo, terceiro, ver a pontuação atualizando em tempo real, sem você ter que ficar carregando a página, você vai pensar em WebSockets. Server-side Events, você também pode fazer isso, você bota o browser para ficar ouvindo eventos do servidor. Parece um pouco com WebSocket, eu já usei isso aqui, mas eu não sei bem te dizer qual é a diferença, eu ia ter que estudar um pouco antes de comentar disso aqui melhor. Aí ele cai em servidores web, né, pra gente começar a mexer com infraestrutura. NGINX eu concordo total com essa recomendação aqui. NGINX é o canal hoje em dia, não tem melhor. A Apache eu já usei muito na época do PHP, inclusive se você for mexer com PHP, a maior parte dos tutoriais e tal, você vai ver que vai estar tudo falando do Apache. Esse Carry eu nunca usei. E o IS é o da Microsoft, para quando você for mexer com o Windows Server e tal, né? NGINX é o canal, concordo 100%. Ele fala de escalabilidade, né? Então aqui ele já fala a diferença desses. Instrumentalização, monitoramento e telemetria. Isso aqui é basicamente você poder... Assim, tem a diferença entre eles, né? Mas monitoramento, por exemplo, aqui quando a gente vai falar de monitoramento, a gente pensa em Grafana e Kibana, né? Para você monitorar como tá... O Grafana você usa muito para monitorar como é que estão alguns indicadores de performance do teu servidor ali, como uso de CPU, uso de memória, etc. E o Kibana é mais para visualização de logs, né? Acho que depois eu vou fazer um vídeo só para falar disso também. Parece interessante. Cara, eu tô tirando muito ideia massa de vídeo desse vídeo aqui, adorei. Daí a gente cai um pouco nisso aqui, né? Que são estratégias de mitigação. Graceful Degradation, mano, não sei o que é. Throttling é você... isso aqui eu tenho quase certeza que é você... Tipo assim, diminuir a velocidade com qual o teu serviço está processando requisições. Então você coloca, por exemplo, sei lá, que ele vai responder uma por segundo e acabou, ele não passa mais do que isso. Back pressure, não sei o que é. Load shifting, cara, não tenho certeza o que é, mas me parece que é balanceador de carga. E circuit breaker eu também não sei o que é, preciso aprender. Você vê que, cara, 10 anos trabalhando na área e ainda tem coisa que precisa aprender. Aí tem estratégia de migração, tipos de escalabilidade. Aqui eu tenho quase certeza que ele está falando sobre escalabilidade vertical e horizontal, né? O que é vertical? Vamos supor que você tem um servidor desse tamanho. Assim. Vertical é você fazer o quê? É você comprar um servidor maior. Então, se você tinha um servidor, por exemplo, com 16 GB de RAM, você compra um servidor com 256 GB de RAM, você fez isso aqui, você aumentou ele. E escalabilidade horizontal é você ter um servidor aqui com 16, você vai colocando outros ao lado dele. Um do lado do outro. Por isso que é vertical. Tipo, num você aumenta... Você deixa o servidor que você já tem mais parrudo e no outro você coloca outros servidores. Basicamente é isso. Basicamente é isso do roadmap. Tem aqui algumas FAQs, né? Que ele fala... Cara, ele tem guia de tudo, que interessante. Eu vou fazer muito vídeo disso aqui. Brigadão aí pro dono do site, do repositório que me deu autorização para fazer isso aqui, porque realmente muito interessante. Mas é isso, galera. Eu acho que disso aqui não vale a pena comentar muito. Não vale a pena comentar muito. Eu acho que eu já passei assim por cima de tudo que isso aqui te sugere aprender. É muita coisa mesmo, tá? Tipo, vocês viram que eu mesmo não sei tudo isso aqui, tem coisa que eu ainda preciso estudar. Então, tipo, tenta não ficar muito com medo. Eu sei que parece muita coisa pra aprender e assim, é mesmo. Mas é possível, cara. Você tendo paciência e força de vontade, você aprende isso aqui sim. E eu vou tá postando aqui no canal muito conteúdo como esse, que é tipo conteúdo muito bom
mas que às vezes a gente, como brasileiro, acaba ficando de fora porque não domina muito a língua, né? Por conta da barreira linguística e tal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e é nóis. Qualquer coisa, joga aí um comentário pra nós. Falou!